Com você, está desde sexta-feira no meu coração. Eu fiquei meditando nisso e Deus falou muito ao meu coração. Quero compartilhar com você. Josué, capítulo de número 3. Josué 3, o verso 4. Josué 3, o verso de número 4. Aí encontrando, vai dando um sinal para mim, hein, irmão. Morre não. Fica vivo aí. Diz assim a palavra do Senhor: haja contudo entre vós e ela, que é a arca da aliança, uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Fala comigo: por este caminho eu nunca passei. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai. Eu preciso que você leia comigo. Santificai. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Hoje eu me posiciono e amanhã Deus faz. Hoje eu assumo responsabilidades e amanhã Deus faz aquilo que eu não consigo fazer. Hoje eu faço a minha parte e amanhã Deus faz a parte dele. Deus nunca fará a parte dele sem antes eu ter feito a minha parte. Não haverá um extraordinário sem antes eu fazer aquilo que é ordinário, que é normal. Então Josué chama o povo. Josué está capacitado e com a unção. Qual a unção que ele tem? A unção de Moisés. A gente dizia muito que a unção que a gente respeita é a unção que a gente não. Já preguei muito assim, mas descobri que eu estava errado. Não é a unção que eu respeito que eu atraio, até porque eu respeito muita unção que eu não tenho. O segredo de receber uma unção não está em respeitar, está em servir. Por isso, quando você vai ler sobre Josué, servo de Moisés. E o texto é tão fantástico que Moisés, ele resplandecia a glória de Deus. Eu falei: por que ele resplandecia a glória de Deus? Porque o texto apresenta Moisés como servo de Deus. Eu nem ia ler isso, mas abre aí Josué 1. Fala com o seu irmão, está escrito. Bom, aqui é Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, você não vai gostar da gente. Diz assim. Antigamente eu pregava muito explosivo. Aí eu vi que o povo falou assim: nós soltou um tanto de versículo, não entendi nada. Aí eu percebi que se eu ler, eles entendem mais. Falei: não vou deixar de ler mais versículo. E quem vem aqui fica até constrangido de não ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo de quem? Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quando eu começo a servir, a unção que está naquele que eu sirvo vem sobre a minha vida. Então, não é só respeitar, é servir. Quando eu estou numa igreja, a igreja pode ter a unção que for. Se eu não servir nessa igreja, essa unção não vem sobre a minha vida. É por isso que muitos estão no ambiente de igreja, mas não servem. Eles não fazem nada no reino de Deus. E eles não conseguem receber da unção que está pairando naquele ambiente, porque não é só respeitar, é servir. Então é normal você ver pessoa que tem 10 anos na igreja, mas não tem a unção que a igreja carrega, porque ele não consegue ser um servo. E hoje eu quero te encorajar a servir, para que essa unção recaia sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. Sirva com muita intensidade, sirva.
Josué chega para o povo e fala assim: olha, Deus vai nos conduzir através da sua presença a um caminho que nós nunca passamos antes. Nós vamos trilhar algo novo que nunca foi experimentado. Deus está dizendo para nós nessa manhã que Ele tem um caminho que nós nunca trilhamos antes. O novo assusta, o novo traz um pouquinho de medo, o novo traz um pouquinho de desconforto, mas quando você passa por algo novo, quando você vive algo novo, você descobre que é bom, você descobre que é maravilhoso. E Josué reúne o povo e fala: olha, o que Deus tem para a nossa vida é algo novo, é um caminho que a gente nunca trilhou. E ele continua dizendo, olha o texto: e disse Josué também ao povo, verso 5: santificai-vos, santificai-vos. Ele falou: você vai passar por um lugar novo, vai acontecer algo extraordinário, vai acontecer algo maravilhoso. Olha o que vai acontecer, vai assim, ó, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do teu. O que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. O que Deus vai liberar sobre a tua história, um homem normal não consegue liberar. O que Deus vai fazer nessa casa, nesse ambiente, será extraordinário. As pessoas vão olhar e vão querer uma explicação plausível, não terá. Não vai haver explicação. Nós vamos dizer: foi Deus quem fez, foi Deus que operou, foi Deus que realizou, a glória é dele, o louvor é dele. Só que para isso acontecer, existe uma condição. E a condição ela é muito simples. A gente que luta contra ela. Mas a condição ela é muito simples. Pastor, qual é a condição? Santificai-vos. E a condição ela vem primeiro, ela vem antes do resultado. Só vai obter o resultado quem se submeter à condição. Você pode ser bonito, lindo, cheio de promessa, torcer até para o galo, mas se não cumprir a condição, você não vive a promessa. Deus, Ele é maravilhoso, Ele quer fazer coisa grande, Ele quer fazer coisa extraordinária. Só que Ele falou assim: o meu modus operandi não mudou. A terra evoluiu, a terra avançou, a tecnologia desenvolveu, mas o meu modus operandi continua o mesmo. Qual é a condição, Senhor? Ser santo. Me ajuda a pregar que hoje o demônio vai rixar os dentes. Fala com seu vizinho, fala: Deus quer santidade de você. O que é ser santo? É aqueles que fogem do pecado, se distancia daquilo que é errado, para se aproximar daquilo que é certo. Então, quanto mais você foge daquilo que te leva a pecar, mais você se santifica, mais você se limpa, mais você se purifica. É fácil? Não é. Mas tem a forma correta de se santificar. Ser santo para a gente que é cristão é uma condição obrigatória. Ela não é negociada. Não tem como negociar a santidade. Eu preciso ser santo. Eu tenho que lutar para ser santo. E hoje eu sou santo em partes, mas quando eu alcançar a vida eterna, eu serei santo como Ele é. Hoje eu estou em treinamento, mas amanhã eu estarei na estatura que Ele está. Ser santo é uma condição. Eu preciso ler alguns textos com você para você entender como eu consigo. Pastor, como é que eu vou ser santo, pastor? Mas para você entender um pouquinho, lê comigo 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Leia do telão aqui comigo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também em
toda a vossa maneira de viver. Fala com o seu vizinho, em toda maneira. Tem gente que é santa aqui dentro parece que é um anjo, olha uma auréola assim em cima, mas quando sai ali fora, o demônio parece tomar a boca. O corpo é grosso, é chato, é difícil, é ignorante. Verso 16: porquanto está escrito, está escrito. Não é o pastor Vinícius, não, é a Bíblia que diz: sede santos, porque eu sou santo. Se você não fugir daquilo que é mal, você não consegue santificar. Se você dá vazão para aquelas pessoas que vivem em pecado, você não consegue se purificar. Pastor, tem que ganhar eles. Primeiro ganhe você. Não, pastor, tem que ganhar meu amigo. Nem você está indo para lá, como é que você quer levar alguém? Na hora que você estiver indo, garantido, aí você fala, agora eu vou lutar para colocar mais gente comigo. Não, pastor, só vou lá no forró, porque se eu não for, não vai na igreja. Que ela se exploda no forró. O seu pacto primeiro é com Deus. Sede santos. Hebreus capítulo 12, verso 14. Leia como está escrito, é Bíblia, não tem como fugir não. Hebreus 12, 14, vai. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação vai fazer você ser parecido com Ele. E daqui a pouco você está falando como Ele, agindo como Ele, sendo como Ele. Alguém vai falar assim, você é diferente. Você fala, sim, claro, eu tenho procurado fazer a diferença. Pastor, mas como é que eu consigo ser santo? Como é que eu vou ser santo? A Bíblia diz que tudo que Deus te pede, Ele te ensinou o caminho. Você quer ser santo? Você quer andar em santidade? Como é que eu faço para andar em santidade? 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Olha o que está escrito. 1 Timóteo 4, verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela é santificada. Duas coisas que aceleram o processo de santificação em nossas vidas. E são duas coisas que o crente tem dificuldade em fazer: ler a Bíblia e orar. Quinta-feira agora eu assisti aquele filme A Forja. Quantos já assistiram já A Forja? Aconselho você a assistir, você que é homem, assista, muito bom. E eu não vou contar a história do filme, mas chega uma hora lá que eles vão chamar a mulher do coque, a mulher da oração, a mulher do fogo, para orar. E ela vai falar algo que eu achei fantástico. Ela fala assim, ó: nós vamos orar para esse motivo, mas eu queria que vocês entendessem que a oração não é como um estepe de carro, que você só usa quando o pneu furou. A oração é como um volante que te guia para onde você quer ir. E o nosso problema, o nosso defeito é que a gente só ora quando o bicho pega. A gente só ora quando o negócio está já tudo estourado, acabado, a gente ora. E quando ela falou aquilo assim despertou dentro de mim e falou: isso é oração. Oração não é estepe, a gente repor o que está estragado. Oração é diário, sem volante você não vai para lugar nenhum. Pode ter o motor mais bravo do mundo, pode ter o carro mais potente, mas sem o volante você não sai do lugar. E Deus está dizendo: a oração é isso. É todos os dias você falar comigo, confiar em mim, acreditar que eu estou no governo da tua vida. Então como é que eu consigo me santificar, pastor? Simples, orando e meditando na palavra, cumprindo os princípios bíblicos. Ainda que pareça difícil, quando eu oro e quando eu falo eu vou cumprir esse princípio, Deus me fortalece. Ele está dizendo: eu tenho coisas poderosas para fazer na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa se santificar. Fala com seu vizinho, fala: fica longe do pecado, meu filho. Nós temos aqui, a gente chama de imagem moral, e a imagem gloriosa. Hoje, quando nós procuramos a santificação, nós temos uma imagem moral de Jesus, mas em breve teremos uma imagem gloriosa. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 2.
Deixa eu ler com você esse texto. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de... Cadê os filhos aí? E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Hoje nós estamos no caminho, trilhando o caminho, lutando. Não é em vão a sua luta contra o pecado, não é em vão você todos os dias acordar e mortificar a sua carne, não é em vão. Há uma recompensa para isso, há um galardão para isso. A Bíblia fala assim, aquele que está puro, purifique-se mais, mas aquele que está sujo, suje-se ainda mais. É um conselho do teu pastor. Quer entrar na lama, entra de cabeça. Não fica na beira do muro não. Não perde as bênçãos que Deus tem para ficar só na metade não. Meio pelar, meio pecar. Tem coisas que travam na sua vida porque você não decidiu ainda ser santo. Você ainda quer flertar com o mundo, você ainda quer flertar com o pecado. E Deus falou, enquanto você ficar meio lá, meio cá, eu não posso liberar o que eu tenho para a tua vida. Mas na hora que você decidir se limpar, se purificar. Alguém está me entendendo nessa manhã? Me ajuda a pregar. Você é santo, meu filho. Aleluia. Vai chegar uma hora, irmão, que nós seremos como Ele. A glória dele estará em nós, o favor dele vai estar em nós. Mas para isso acontecer eu preciso respeitar as etapas e o processo. Não vai ser diferente com você. Você acha que essa luta que você tem contra a sua carne é só você que tem? Não, todos nós temos. Não, pastor, porque eu agora sou solteiro, eu tenho dificuldade, pastor, com a vida sentimental, com o sexo. Você acha que casou, morreu? Ele tem luta também. E se ele não dominar casado, não vai dominar solteiro. Alguém está comigo nesse lugar? Pastor, mas o negócio vem desenfreado, eu não aguento. É porque você não consegue orar, nem ler Bíblia. Porque se você orar e ler Bíblia, vai te fortalecer, você vai vencer esses pecados. Não tem como vencer quando você está num grupo de WhatsApp, que todo dia desce pornografia nele. Palavras imorais. Ah, pastor, mas é meu amigo. Não é seu amigo. Que se ele fosse, ele ia te ajudar em oração. Não é sua amiga, se fosse, ela ia te ajudar fazendo um grupo de oração, de busca pela palavra de Deus. Você está aqui? Dá um sinal aí. Só para despistar pelo menos. Eu preciso respeitar a etapa. E a etapa é: se santifique hoje, porque amanhã o que vai acontecer, alguém vai ter que querer explicação, mas não vai ter. Vai ter que aplaudir o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ter que glorificar o nome de Deus. Primeira etapa é santificação. Para eu viver a segunda etapa, o que é? Ele vai fazer maravilhas. Vou falar de novo. Ele vai fazer maravilhas. Quando eu me santifico, agora é para quem se santificou, porque isso aqui é condicional. Fala para quem está perto de você, fala assim, é condicional. É muito bom dar glória, dar aleluia, mas se você não respeitar a condição, você não vai viver. Se você respeitar a condição, se prepare, porque eu vou falar aqui agora. Qual é a condição? Ser, é difícil até falar. Olha isso. Primeira coisa que vai acontecer: o impossível para você, o Senhor vai descer e vai fazer por você. Vou de novo, vou melhorar, eu estou no texto. É impossível para você a situação, mas quando você se santifica, Deus desce e faz aquilo que você não consegue fazer. Sabe onde eles estão? Sabe qual é a geografia? A geografia é Rio Jordão. O Rio Jordão, ele começa na Galileia e ele vai descer até o Mar Morto. É mais ou menos 200 metros de descida. Olhe para cá. Um rio, quando está em tempo de enchente, em tempo de temporais, ninguém consegue segurar um rio, ninguém consegue paralisar as águas de um rio. Aí Deus diz: se você se santificar, prepara.
O que não é normal de acontecer vai começar a acontecer. Quando alguém pergunta para mim, pastor, qual é o segredo? Eu falei, não tem segredo. Eu tento ser o mais justo possível, o mais santo possível. E quando eu caio, eu falo, Senhor, não consegui. Me limpa, me purifica do meu pecado. Aí Ele começa a fazer o impossível sobre a minha vida e sobre a minha história. Imagine você, um rio descendo em enchente, Deus pegar e paralisar as águas. É como se Ele formar um paredão desse lado, aonde aqui as águas não conseguem descer, independente do vento, da força, da correnteza, Ele não consegue levar ninguém. E Deus fala, e vocês vão passar com os pés enxutos. Oh glória, Deus vai fazer na sua vida algo tão extraordinário, que o mundo vai querer entender e não vai conseguir compreender, mas eles vão saber, Ele era diferente, ela era diferente, Ele não se contaminava, Ele apartava-se do mal, Ele todos os dias temia a Deus. Oh meu irmão, me ajuda a pregar. Pega na mão do vizinho e fala assim, o impossível vai se tornar possível na tua vida. O que vai acontecer na sua vida vai ser contra a lógica humana. Deus vai ir, irmão, de encontro a você, e vai ser tão forte, mas tão forte, que o humano vai tentar raciocinar e entender, ele não vai conseguir entender. Ele não vai conseguir compreender aquilo que vai acontecer na tua vida e na tua história. Você quer mais? A Bíblia diz que você vai dominar aquilo que é mais forte que você. O Jordão em plena força, em plena enchente, em plena correnteza, na hora que eles colocaram os pés, teve que parar. Ele ficou paralisado, vendo o povo passar em pés enxutos. Acho que você não entendeu isso aqui. Tem inimigo que é mais forte que a gente, tem situações que tem mais poder do que a gente. Só que quando eu me santifico, Deus tira o poder daquela situação e faz você viver grandes milagres e grandes maravilhas. Eu quero profetizar que nesse final de ano, coisas poderosas que vieram contra a tua história serão paralisadas, para que você atravesse, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua terra. Alguém comigo nesse ambiente? Reage aí. Eles vão ter que assistir a passagem para a tua vitória. Vou de novo, um glória ali, um amém aqui. Eles vão assistir. O povo está passando, o povo está, e o inimigo está assistindo. Quem se santifica não fica paralisado. Quem se santifica não fica no mesmo nível de vida. A vida avança, a vida desenvolve. Antes era deserto, agora não, eu estou rumo a Canaã. Quem se santifica, irmão, é lindo demais. As coisas começam a fluir, a dar certo, a acontecer. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu estou esperando só o seu passo de santificação, porque o que eu vou fazer é maravilhoso. Você vai passar por um caminho que nunca passou. Isso mexeu tanto comigo, sexta-feira. Deus falou assim, prepara que eu vou te colocar em caminhos que você nunca passou. Eu entendo que quando Deus faz algo na minha vida, Ele está derramando sobre toda a igreja. É sobre essa casa. A gente luta todos os dias para avançar, para crescer. Só que se não tiver o favor de Deus, a gente não consegue avançar, meu irmão. Se não tiver a bênção do Senhor, a gente não consegue avançar. Deus falou, só quero uma coisa de vocês: se santifiquem. Se santifique. Preciso pregar para alguém que nessa manhã, que a vida travou, o deserto parece contínuo, parece que as coisas não mudam na sua história, e o Pai está falando, eu preciso de santificação de você. Se você não se santificar, eu não posso realizar o que eu quero realizar na sua vida. Eu sei que é difícil,
Você vem no domingo e recebe uma palavra poderosa, na segunda-feira já vem a tentação, na terça-feira já vem o prato de lentilha. Mas não troque, não deixe nada tomar aquilo que Deus tem para você. Não deixe o inimigo arrancar por momentos de prazer, aquilo que é momentâneo, passageiro. Não troque por aquilo que Deus vai fazer na tua história. O que o Senhor começar, Ele vai concluir na sua vida. Tem gente que pensa que a obra que Ele começa, Ele para. Não. Se eu me mantenho em santificação, Ele começa a obra, Ele termina a obra. Leia comigo Josué capítulo 4, verso 11. Josué 4, 11. Olha o que está escrito. Estou indo para o fim já. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Eles começaram a passar, mas eles terminaram de passar. Quando eu me santifico, Deus começa uma obra na minha vida, Ele vai até o fim para concluir essa obra. Você vai passar por essa luta, você vai enfrentar essa guerra e vai passar por ela. Porque quando eu me santifico, o Senhor me dá forças para caminhar, para não parar, para não desistir. Não é porque você é bom, é porque você se sujeitou à palavra dEle. E quando eu me sujeito à palavra dEle, Deus olha e fala assim: olha como é que o meu filho, ele está tentando, eu sei que ele é fraco, eu sei que ele é pecador, mas ele está tentando, deixa eu ajudar ele, deixa eu parar esse Jordão, deixa eu secar essa terra. Passaram com os pés enxutos. Não vai ficar pregado restígio de lama nos seus pés, não vai ficar agarrado o vestido. Irmão, tem luta que é tão difícil, você fala assim: nossa, quando eu sair vai ficar um tanto de coisa para trás. Não, quando eu me santifico, eu falo assim: a terra vai ser pavimentada, a terra será pavimentada, nenhuma, meu irmão, não ficará lama nos seus sapatos, não ficará vestígio por onde você passou, porque Deus vai te conduzir. Fala com seu vizinho, fala: a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Observe que vai acontecer um milagre. Quantos milagres? Um milagre aqui. Qual é o milagre? Deus vai abrir o Jordão. Agora eu preciso que você entenda que Deus, Ele até faz milagres, mas Ele tem muito mais vitória para você do que milagre. Vou de novo. Deus tem muito mais vitória do que milagre. Eles vão viver em cerca, que até entrar na terra prometida, uns 3 milagres. Quais são, pastor? O Jordão vai se abrir, as muralhas vão ruir e o sol vai parar. Mas não sei se você sabe, eles vão vencer mais de 30 inimigos naquela terra. São mais de 30 vitórias naquele ambiente. Deus está dizendo: olha, se você cumprir uma condição, alguns milagres vão acontecer, mas se prepare para muitas vitórias. Quando é que Ele vai fazer milagre? Quando eu não consigo realizar, é quando aquilo foge do meu controle. Mas as vitórias são no dia a dia. Quando eu estou caminhando, eu acordo pela manhã, vem aquela luta, vem aquela notícia ruim, eu falo: eu estou com Deus, eu vou vencer. Aí vem uma vitória no final do dia, no outro dia uma outra guerra, aí você vence mais uma vez, no outro dia uma outra guerra, aí você vence mais uma vez. Quando alguém fala assim: nossa, não é, eu achei que ele não ia conseguir, eu achei que ela não ia passar, mas o Deus a qual eu busco, eu me santifico, Ele me fortalece todos os dias para eu vencer as minhas guerras. Tem gente que fica atrás de milagre, não vai ser toda hora milagre, irmão. Mas vitória prepara. Tem muita vitória vindo para a sua vida. Tem muitas vitórias vindo para a tua história. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se essa igreja santificar, esse lugar fica pequeno. Se esse povo se santificar, se a liderança se santificar, isso aqui não comporta, o Gorete não vai comportar. Depende de mim, depende de você. Ah, pastor, eu vou esperar um milagre acontecer para a gente fazer alguma coisa. Não. Vamos santificar e vamos vencer as guerras.
Vamos ter uma vitória após a outra, um sucesso depois do outro. E eu aprendi que sucesso só vem com muito trabalho. Sucesso só vem com muito trabalho. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. No resto, irmão, tem que trabalhar e muito. Trabalhe, se esforce, lute, conquiste. Não abra mão da sua fé. Não negocie a sua fé. Tem dias que o inimigo vai colocar situações para você falar: eu vou abrir mão para fazer aquilo que me agrada. Irmão, não negocie a tua fé, porque na hora que eles vão ver o que Deus vai fazer, eles ficarão maravilhados. Você crê que Deus tem coisas grandes para a tua vida? Pergunta de novo: você crê que Deus tem coisas grandes para a tua história? A pergunta que a gente tem que fazer é: por que Deus vai fazer isso? Por que Ele vai fazer coisa grande na minha vida? Por quê? Qual a intenção do Senhor fazer algo grande na minha vida? E eu leio com você e encerro. Josué capítulo 4, versículo 23 e 24. Josué 4, versículo 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deixa esse verso para mim. Ele vai fazer coisas grandes, maravilhosas na sua vida, para duas coisas acontecerem: para que todos conheçam que o seu Deus é um Deus de mão forte. Todos vão saber que há um Deus na sua vida. Todos vão entender que há um Deus na tua história. Quem olhar de longe, de perto, vai falar assim: só pode ter sido Deus, só pode ter sido o Senhor. Eu gosto, irmão, igual hoje fui voltar de manhã, quando eu cheguei lá, uma pessoa me viu e falou: só assim para eu te ver, né? Tantos anos, eu vi o que Deus tem feito na tua vida. Eu falei: foi Deus mesmo. Falei: foi Deus mesmo, porque eles lembram de onde eu vim, de onde eu saí. E quando vê tudo que está acontecendo, assim, só pode ter sido Deus. Ontem eu sentei com alguns meninos da igreja aqui, eu mostrei para eles a foto do começo dessa igreja, toda no tijolinho, feia, a igreja toda arrebentada. Eles falaram: pastor, é o mesmo lugar? Eu falei: é o mesmo lugar. Sabe quem fez? Deus. Pastor, teve milagre? Não, irmão, foi vitória após vitória. Um dia era a vitória da massa, outro dia era da pintura, da tinta, do teto, do fogo, foi vitória após vitória. E Deus, Ele está fazendo para que todos, quando olhar para a tua vitória, falem assim: só pode ter sido. O que vai acontecer na tua história, creia. Alguém vai olhar e falar assim: ei, tem que ser Deus na vida dele, tem que ser Deus na vida dela. Para que os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é, você não serve a um Deus fraco, não. O seu Deus é. Para que mais, pastor? Segundo, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eu preciso falar isso aqui para alguém, porque a vitória é tão grande, tão maravilhosa, que se você não tomar cuidado, você para de temer a Deus. Você se desvia, você acha que foi a força do seu braço. Você vai ficar tão bobo com as maravilhas de Deus que você vai achar assim: não, eu que sou bom. Cuidado. Tudo que Ele vai fazer é para duas coisas acontecer: primeiro, para o nome dEle ser glorificado, e segundo, para você temer Ele todos os dias da sua vida. Quando Deus te prosperar, não vira um babaca, não. Quando Deus te levantar de posição, não fica arrogante, não. Antes cumprimentava todo mundo, agora cresceu um nível. Demônio. Andava numa furrequinha, dava carona para todo mundo, comprou um carrinho melhor. Ninguém pisa não, porque a chuva vai sujar meu. Quem não pode sujar sou eu, você. Fica arrogante não. Quando Deus fizer coisa grande na sua vida, não fica arrogante. Não acha que você é alguma coisa não. Tema Ele mais do que o normal. Lembra dele todos os dias.
Não se esqueça do Senhor. Tem gente, irmão, que Deus não pode levantar, porque se levantar a pessoa vai se perder. E para Deus não te perder, Ele não te levanta, porque fica bobo. Tem gente que é fiel a Deus quando está aqui. Se Deus dá uma empresa violenta, faturando 1 milhão, ele sai da igreja. Domingo nunca mais pisa aqui. Fica bobo. E Deus falou: o que eu vou fazer é maravilhoso. É maravilhoso. Mas você não pode deixar de me temer todos os dias. Acordou segunda de manhã, tema Ele. Terça, tema Ele. Quarta, tema Ele. Pastor, e se eu cair? Ei, Ele é justo e fiel. Se você cair, você não ficará prostrado. Ele vai te levantar, ainda que 7 vezes. Deus está aqui nesse lugar, irmão. Ele só está pedindo uma coisa de nós: santificai-vos. Se santifique, porque tem coisa maravilhosa que vai acontecer. Eu termino dizendo: o favor é sempre maior que a exigência. Vou falar de novo. O favor é sempre maior do que a exigência. Ele está dizendo: o que eu estou te pedindo é muito simples, perto daquilo que eu vou fazer na sua vida e na sua história. Quando você entender que o que Deus vai fazer é tão grande e tão poderoso, você não vai ver a santificação como dificuldade e luta, você vai ver como algo tão precioso da parte de Deus. Se santifica, santificai-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, todos os dias, limpa o seu coração, limpa as suas mãos, limpa, purifica, todos os dias. Hoje ao sair daqui, talvez alguém vai ter que pegar o celular e fazer uma limpeza, excluir os amigos, as amigas, sair de alguns grupos. Talvez você tenha que deixar algumas rodas, queimar algumas pontes. Não vai ter conversa. Ou você quer a maravilha de Deus, ou vai viver na sua sorte. Eu escolhi viver as maravilhas de Deus. Eu escolhi viver as bênçãos do Senhor. Ele só me pediu uma coisa: o que? Meu filho, se santifica. Meu filho, lute. Ele vai entender o dia que você não tem força, ele vai entender. Ele vai entender o dia da fraqueza, ele vai entender. Mas Ele quer que todos os dias você lute. Lute, lute. E quando você estiver no caminho da luta, da santificação, as maravilhas dele vão começar a se manifestar. Hoje o recado é muito simples. Talvez você não está vivendo as maravilhas porque está faltando santificação. Saia desse ambiente sujo. Saia dessas rodas de conversas erradas. Saia. Não se detenha no caminho do ímpio. Saia. Ai, pastor, mas eu gosto tanto dele. Mas ele não gosta de você, que se gostar, se levava mais perto de Deus. Saia de perto. Queime as pontes. Cruze novas fronteiras. Se associe a pessoas que querem as maravilhas de Deus. Se una com pessoas que são de oração, que na hora que você ligar, fala assim: eu estou pensando em separar. E fala assim: não, nós estamos pensando em orar com você, que você vai vencer, vai romper. Se una com esse nível de pessoas, e você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Não tem coisa pior quando eu vejo jovens da igreja, gente mais nova: pastor, vou tomar essa decisão. Eu falei: filho, não faz isso não, ora um pouquinho mais. Não, meu amigo falou que é para eu fazer. Eu falei: quem que é seu amigo? Quando ele vai falar, a pessoa nem tem a mesma fé que ele. Eu falo: não faça isso, ore, peça direção a Deus. Não tome decisões que vão marcar a sua vida em momentos de luta, de dor. Tenha paciência, tenha calma. A história vai mudar. Josué juntou o povo. Ele não tinha tanta moral assim, porque Moisés tinha acabado de morrer. Ele juntou o povo e falou assim: olha, santifica, porque Deus vai fazer coisa grande. Josué estava tão convicto. Eu não ia ler não, mas deixa eu ler só esse versículo aqui. Só esse. Ele estava tão convicto que algo poderoso ia acontecer, mas tão convicto, que falou: gente, reúne aí, vamos santificar hoje. A decisão é agora, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas. Ele estava assumindo o posto do Moisés, mas ninguém ia receber ele como Moisés. Agora lê comigo, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Olha isso. E o Senhor disse a Josué: hoje. Que dia? Primeiro era hoje, para ele santificar, e amanhã maravilha. Aí Deus falou assim: vai santificar hoje? Então hoje começarei
engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. No momento que você decidir dar o passo de fé, falar, eu vou me santificar, eu vou lutar, Deus vai dar uns 5 passos em tua direção, assim, então hoje eu te levanto, então hoje eu começo a operar na tua vida. Não entendeu não? Hoje você toma a decisão, eu vou ser santo, e hoje mesmo Deus começa a te empurrar para o ambiente das maravilhas dele. Eu quero liberar essa palavra nessa manhã. Hoje nós estamos nos posicionando, e hoje mesmo Deus já começa a nos empurrar para o ambiente do propósito, para o ambiente da promessa. Nós vamos pisar aonde Deus disse que nós pisaríamos, nós vamos viver aquilo que Deus disse que viveríamos. Quem crê nisso aí, reage nesse lugar. Fica de pé, fala com seu irmão, é hoje. É? Mão no coração aí, vai. Fecha esse olhinho lindo. Espírito Santo, sopra agora as áreas que precisam ser mudadas, as pontes que precisam ser queimadas, as amizades que precisam ser largadas, deixadas. Sopra agora. Eu quero declarar que o inimigo não vai prender essa casa em pecado, em pornografia, em prostituição, em adultério. Eu quero profetizar que o inimigo não vai prender essas pessoas em maledicência, em maldades. Nós profetizamos em nome de Jesus uma vida limpa, uma vida justa, correta, lutas diárias, mas vitórias diárias. E quando algo se manifestar que não conseguimos realizar, o impossível do Senhor virá em nossa direção. Que hoje o teu Espírito venha nos impulsionar para vivermos coisas grandes, coisas maravilhosas na tua presença. E por onde passarmos, Pai, o teu nome não vai ser envergonhado. A nossa vida não vai envergonhar o teu nome. A nossa vida vai glorificar o teu santo nome. E todos os dias temeremos ao Senhor, não negociaremos a nossa fé, estaremos aqui sempre para te adorar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Eu declaro que sobre essa casa hoje começa uma grande obra de um novo caminho que vamos trilhar rumo ao ambiente que o Senhor mesmo preparou. E quem concorda comigo, dá um aplauso bem forte a Jesus nesse lugar. Glorifica o nome dele. Ah, meu irmão, glorifica mais forte. Celebre nesse lugar. Aleluia. Eu estou preparado já para viver as maravilhas junto com você, para ser convidado para o churrasco, para o culto de ação e graça pela casa nova, pela expansão da empresa, do ministério. Já estou preparado para visitar sua família restaurada, unida, transformada. Eu já estou preparado para ir. Eu quero viver coisas grandes ainda esse ano. Então hoje a gente faz um compromisso, um pacto com o Pai. Vamos nos santificar, e amanhã viveremos as maravilhas dele. Quem concorda aí, quem concorda? Dê mais um aplauso a Jesus bem forte.